estudante, bem-vindo à nossa aula número 7 do curso de Pedagogia, Disciplina Estatística Aplicada à Educação. Na aula de hoje, nós vamos ver, olha aqui, diferentes tipos de tabelas. Vamos lá? Observe que podemos ver aqui duas imagens que lembram tabelas, sem título e sem legenda. Você sabe por que essas duas imagens lembram uma tabela e não um quadro ou uma lista? E você sabe também me dizer em qual tipo de tabela elas seriam classificadas? Elas, na verdade, são tabelas de dupla entrada, porque elas envolvem duas variáveis, uma na primeira coluna e outra na primeira linha. Uma na primeira coluna e outra na primeira linha. São variáveis diferentes. Elas estabelecem uma lei onde cada célula interna representa uma lei entre duas variáveis. Na primeira tabela aqui, a lei é a adição entre duas variáveis quantitativas, x e y. E na segunda aqui, duas variáveis qualitativas, x e y. Vamos ver numa célula interna aqui como é que isso realmente funciona. Como não tem título, eu não saberia dizer qual é a lei que funciona nessa tabela. Mas se eu observar esse 7 aqui, eu percebo que ele é resultado da adição de 1 com 6. E esse 10 aqui é o resultado da adição de 6 com 4. E esse 13 aqui é resultado da adição de 5 com 8. E na segunda tabela, x é o tipo de figura geométrica e y é o tipo de cor. Entre essas duas variáveis, então, estabelece-se uma lei, que é figura, cor. Então, aqui eu tenho um triângulo, uma figura triangular amarela. Aqui eu tenho uma figura circular vermelha. Aqui eu tenho uma figura triangular azul. Para a gente poder entender as informações de uma tabela, é preciso ler a tabela interpretando cada um dos seus elementos. É preciso conhecer o que caracteriza uma tabela, quais são seus elementos. Esse slide mostra claramente quem é quem. Vamos ver. Começamos pelo título, Produção de Café no Brasil. Aí vem, na primeira linha, vem o cabeçalho, que aqui nessa coluna vai estar dizendo os anos de produção do café e aqui a quantidade de produção de café. Tá vendo que a produção está dando por 1.000 toneladas? Bom, aí vem a primeira coluna. A primeira coluna é a coluna indicadora, que é o corpo da primeira coluna, onde vai estar especificado os anos da produção do café. Essas aqui são as linhas, 1995, 2007, 1.000 toneladas de café. No rodapé, tem que ter a fonte da tabela, da onde que essas informações foram extraídas. Aqui está dizendo que essas informações foram extraídas do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ok? Dito isso, vamos às questões. O que é uma tabela simples? Observe que na tabela simples, ela apresenta a distribuição de um conjunto de dados estatísticos em função de uma época, aqui no caso, nessa tabela aqui, é em função dos anos, é uma distribuição de dados estatísticos de informações sobre uma única variável, que é o preço do acém determinados anos. Essa daqui também traz dados estatísticos da duração dos cursos. Então, não tem aqueles monte de células internas distribuídas em diferentes colunas. É uma coluna com informação sobre a variável, que é a duração de anos, no caso aqui nos diferentes países. E nesse daqui traz os dados estatísticos em função da espécie, ou seja, são informações quantitativas, numéricas,
referentes às espécies dos rebanhos brasileiros aqui, certo? Então, é muito fácil de você perceber o que é uma tabela simples, porque ela não tem aqueles quantidades de células internas e com muitas informações, né? Com cruzamento de informações. Cada tabela dessas traz informação referente a uma única variável. Nessa daqui traz a informação sobre o preço da carne, nessa daqui traz a informação sobre a duração do curso e nessa daqui traz a informação sobre o número de rebanhos por espécie. Vamos ver outros exemplos de tabela simples. Nessa tabela aqui, deixa eu pegar o ponteiro, ela indica a variável grau escolar do corpo técnico administrativo do Colégio Estadual Vera Cruz, da cidade de Mandagari, em julho de 2009. E nessa outra aqui, indica a variável preferência musical dos alunos de uma escola X. Então, observe que é uma única coluna com informação sobre uma única variável. Aqui estão só as frequências, né? Então, a variável qual é? O grau escolar. A variável qual é? É a preferência musical. Vamos esclarecer agora a diferença entre tabela simples e tabela de dupla entrada. É uma pergunta que os estudantes fazem e muitas pessoas têm muita dúvida. Então, vamos lá. Muitas vezes, nós precisamos apresentar em uma mesma tabela valores de mais de uma variável. Fazer uma conjugação de duas ou mais séries. Cada célula interna da tabela traz informações sobre duas variáveis. No caso dessa tabela, por exemplo, que trata sobre terminais telefônicos em serviço de 1991, incluindo 1993, ela traz o seguinte: se você pegar um valor interno aqui, essa célula interna aqui, por exemplo, o que você tem? Você tem informação sobre duas variáveis. Uma variável é o ano de 1991 e a outra variável é a região onde estavam ocorrendo os terminais, a instalação dos terminais telefônicos, então que é a região sudeste. Essa informação aqui diz o seguinte: em 1991, na região sudeste, havia 6.234.501 terminais telefônicos em serviço. Se eu pegar essa daqui, essa informação aqui, vai me dizer o seguinte: em 1993, na região norte, havia 403.494 terminais telefônicos em serviço. Então, a tabela de dupla entrada tem essa característica. Aqui nós vamos ver dois exemplos de tabela de dupla entrada. Nessa tabela 3, nós temos duas variáveis, gênero e tipo de escola. Então, aqui você tem tabela 3, dados referentes ao gênero e ao tipo de escola dos professores de ensino fundamental 2. Se eu considero essa célula aqui com esse valor 12, isso significa o quê? Que eu tenho 12 professoras na escola pública. Se eu pego esse valor aqui, 4, essa célula 4, isso significa que eu tenho 4 professores do sexo masculino na escola privada. Esse é um exemplo sem muitos detalhes, porque a gente não conhece a escola, não sabe a cidade, não tem detalhes maiores. Mas é só para vocês perceberem que aqui, nessa tabela 3, estão sendo analisadas duas variáveis, gênero e tipo de escola. Já nessa outra tabela aqui, nós vemos que são apresentados dados sobre notificações de dengue no município de Mandagari no ano de 2007. Essa tabela traz informações sobre duas variáveis: notificações de dengue, os casos, os resultados dos casos analisados e a idade das pessoas que fizeram esses exames.
Então, se eu pegar essa célula aqui, 44, eu vou ter a seguinte informação. Para pessoas entre 18 a 49 anos, os resultados apontaram 44 casos negativos para dengue. Já para essa mesma idade, 39 casos deram positivos. Outra informação que nós podemos ter aqui, tá vendo que nessa tabela aparece um total? Isso significa que 56 casos deram positivos e 62 casos deram negativos. Esse exemplo que eu vou trazer para vocês foi adaptado da Cazorla, que por sua vez já adaptou de um outro artigo de 2011 da Tiaga e de um grupo deles. As tabelas de dupla entrada, ou também como eles chamam de tabela de contingência, são formadas pelo cruzamento de duas variáveis. Nesse caso aqui, esse quadro traz duas tabelas: peso do recém-nascido e condições da mãe de ser fumante ou não fumante. Essa tabela aqui especificamente, ela é chamada de 2 por 2. Por que que não é 3 por 3, já que tem 3 linhas e 3 colunas? Porque ela não leva em consideração o total da coluna e o total da linha. Ela leva apenas em consideração o número de categorias. Para mais detalhes, vocês acessem o texto aqui da nossa bibliografia, tá? Que está na plataforma de vocês. Nós já vimos na aula passada a frequência de classes. Ela não difere da frequência absoluta, que é o número de vezes em que uma determinada variável assume um valor. Nós também já vimos isso. Vamos ver um problema. Em um colégio, foi realizada uma pesquisa sobre a preferência musical dos alunos do ensino médio matutino. Foram entrevistados 150 alunos, aleatoriamente, e as opções preferenciais dos entrevistados foram organizadas na seguinte tabela de frequência. Observe que ela está sem o título. Vamos colocar o título na tabela? Muito bem. Essa tabela é exemplo de representação da frequência absoluta de uma determinada pesquisa de opinião sobre uma única variável, que é preferência de estilo musical. Ela apresenta os estilos musicais e o número de vezes que esses estilos foram citados. Observe que a organização clara e objetiva dos dados da entrevista facilita a análise e a interpretação das informações. Olha só, isso é muito importante quando vocês fizerem entrevistas ou colherem as informações. É importante que essas informações sejam apresentadas em formas de tabela e depois em forma de gráficos. Por quê? Porque facilita muito a interpretação dos dados. Por exemplo, aqui eu já percebo, assim, de todo esse meu universo que foi entrevistado, ou de uma amostra, não sei, das pessoas que foram entrevistadas, 20 preferem axé, 18 preferem pagode, 7 só preferem música clássica. Então, a tabela mostra as informações para a gente de forma muito clara e muito objetiva. Outro exemplo, a variável investigada é a idade dos alunos. Vamos colocar o título nessa tabela. Idade dos alunos do ensino fundamental da Escola X em 2021. Note que o número de alunos representa a frequência absoluta de alunos por idade. Por exemplo, temos 34 alunos com 12 anos de idade. Observe que essa é uma tabela simples, porque aqui é a frequência e a única variável que está sendo analisada é a idade dos alunos dessa escola X. Para a escola, é bom ter os dados exatos e atualizados para poder organizar melhor os eventos escolares, por exemplo.
Esse exemplo eu quis trazer para vocês porque é um exemplo de uma tabela simples. Por quê? Mas, Ana, tem várias células aqui, sim, só que essas células aqui representam a frequência, tanto a frequência absoluta quanto a frequência relativa. Na realidade, esses dados todos analisam uma única variável, que é o número de filhos dos funcionários da escola X. Então, a frequência absoluta, ela registra exatamente a quantidade de vezes que determinada realização ocorreu. Para fazer uma análise comparativa, a frequência relativa é melhor, é mais significativa. Por exemplo, vamos ver esse problema aqui. Em uma escola foi realizada uma pesquisa a fim de saber a quantidade de filhos de cada funcionário. Os dados da pesquisa foram organizados na seguinte tabela. Número de filhos, 30 funcionários não tem nenhum filho, 60 funcionários têm 2 filhos, 10 funcionários têm 4 filhos. A frequência relativa é feita através de porcentagem, dados percentuais. Para isso, nós dividimos a frequência absoluta pelo número total de observações, como nós já fizemos na aula passada. Então, relembrando, a frequência relativa é definida como a razão entre a frequência absoluta e o número total de observações. Analisando essa nova coluna aqui, o que a gente percebe? Que 18,75% dos funcionários não possuem filhos, quase 20% não possuem filhos. Em compensação, 37,5% possuem 2 filhos, ou seja, a maior parte dos funcionários tem 2 filhos. Muito interessante poder comparar percentualmente essa quantidade de informação referente ao todo. Retornemos àquelas duas tabelas de dupla entrada formada pelo cruzamento de duas variáveis, peso do recém-nascido e condição de fumante da mãe. A tabela da esquerda traz a frequência absoluta. A tabela da direita traz a frequência relativa. Mas isso daqui parece que 43 é menor que 105, então as mães que não são fumantes têm mais bebês com baixo peso? Não. Olha só como quando a gente calcula a frequência relativa, isso fica bem visível. Olha só. 43 dividido por 250 vai me dar 17,2% das mães fumantes que têm bebê com peso abaixo do normal, peso baixo. E 105 mães não fumantes que tiveram bebês com peso baixo, dividido pelo total de bebês de 1.750, dá 6%. Isso é legal para a gente perceber como o cálculo da frequência relativa, que é expressa através de porcentagem, dá uma visualização muito mais clara das informações, da informação ser correta ou equivocada. Então, apesar de a gente olhar aqui na tabela e ver, poxa, a mãe fumante tiveram 43 bebês só abaixo do peso e a mãe não fumante teve 105. Mas quando você faz a análise no total dos bebês que ela teve, você vai perceber que a mãe fumante, nessa pesquisa, nessa análise, teve 17,2% dos seus partos com bebês de baixo peso. E a mãe que não é fumante teve 6% dos seus bebês, dos casos de bebês com baixo peso. Para mais detalhes, você pode acessar nossa bibliografia, o Casola 2020, na página 260 tem essa tabela e descreve também esse estudo.
Agora, vamos partir para as atividades de fixação da aula estudada hoje. Tente resolver as questões aqui postadas e depois confira suas resoluções e respostas na plataforma, na aula de revisão que antecede as avaliações, ou mesmo nos sites citados em alguma atividade ou nos textos citados para vocês lerem. Bom, nesse exercício 1 da aula 7, aparece uma tabela com frequência relativa e pede para você calcular a frequência absoluta. Já nesse exercício 2, apresenta uma tabela com a frequência absoluta e pede para você calcular a frequência relativa. O exercício 3 é uma preparação já para a próxima aula, porque ele associa tabela e gráfico, que é um assunto que ainda não foi estudado. O exercício 4 também trabalha uma comparação, uma análise entre gráficos e tabelas. E o quinto e último exercício da aula 7 traz uma tabela para você identificar os elementos presentes nela. Bem, chegamos ao fim da nossa 7ª aula de Estatística aplicada à educação do nosso curso de Pedagogia. Vimos os principais tipos de tabelas estatísticas, seus elementos, a frequência absoluta e relativa que nós já tínhamos visto na aula anterior. Vamos estudar e refletir sobre todos os conceitos aqui apresentados. Bons estudos e até a próxima!